E aí, nono ano, tudo bem? Tá fazendo a correção desse nosso conteúdo aí que nós vimos agora há pouco aí, beleza? Então a gente vai ver que tem um conteúdo em cima dentro do que nós vimos, da leitura, e tem as atividades e mais atividades, tá? Então tem bastante exercício aí pra gente corrigir. Mas é tudo exercício tranquilo. Então olha só, na página 252, tá? Nós temos um exercíciozinho que é esse aqui, ó, acerca desse texto aí em cima. O texto acima relata a descoberta de 3 novas espécies de tamanduás, ou seja, vocês vão ter que estar dando uma lida nesse texto aí em cima para poder entender. Como os pesquisadores descobriram essas novas espécies, tá? Então vamos à resposta, tá? Então, através daquela leitura ali, vocês viram que eles descobriram essa nova espécie observando as características morfológicas e genética desse tamanduá, beleza? Então, de que modo? Resposta. Como os pesquisadores descobriram essas novas espécies? Observando as características morfológicas e genética do tamanduá, beleza? Então essa é a resposta dessa questãozinha aí, número 1. A outra questão que a gente tem, tá? Que é a questão de número 2, está na página 257. Vamos passando aqui, página 257. Eu estou usando o próprio conteúdo que eu usei com vocês, tá, pessoal? Aqui, ó, página 257, está aqui, ó. Nós temos aqui, vamos botar aqui a número 1, cite 2 semelhanças, tá? Ela fala, cite 2 semelhanças entre os animais apresentados nessa página. Então, olhando para eles aqui, quais semelhanças vocês observam nesses animais? Então, vocês podem colocar aí, coloração da pelagem, tá? Todos eles têm pelo, disposição do focinho, olha o focinho como são iguais, os bigodes, apesar do dente de sabre ali ser antigo, mas tem essas características. O hábito carnívoro, tranquilo? Então isso são semelhanças entre esses animais apresentados nessa página, todos eles ali. A número 2 fala assim, em sua opinião, por que esses animais apresentam semelhança? Olha que interessante, nós vimos aí, a gente falou sobre evolução, falamos sobre biodiversidade, falamos sobre as teorias do surgimento de vida na Terra. Aí o cara fala, em sua opinião, por que esses animais apresentam semelhança? Então, quando ele pede a sua opinião, o cara quer saber o que vocês acharam acerca desse conteúdo, tá? Então, ele está aguardando a resposta de vocês. Então, isso aí é uma resposta pessoal dessa número 3. Aí, o número 4 fala assim, você conhece outro animal que seja semelhante aos apresentados na foto? Em caso afirmativo, cite um. No número 4 aqui, vocês podem falar que aqui tem um gato de casa. Vocês podem colocar aqui onça pintada, podem colocar aqui gato do mato, tigre, leopardo, onça parda, puma, fica a critério, tá? Tem essas mesmas características, tranquilo? Próxima questão que nós temos aí, está na página 262, vamos lá para a página 262 agora, aqui ó, página 262. Fala assim, de acordo com o texto acima, esse textinho aqui, ó, esse textinho aqui, processo de extinção atualmente é 1000 vezes mais rápido do que antes. De acordo com esse texto, atualmente, o que podemos dizer a respeito da extinção das espécies? Então esse texto aí, ele dá uma ideia pra gente do que acontece acerca da, vamos dizer assim, da extinção de espécies, porque atualmente ela acontece mais do que acontecia antigamente. Então vamos lá. Essa resposta, vocês podem colocar assim, de acordo com o que podemos dizer a respeito da extinção da espécie. Que isso é um processo natural, a extinção é um processo natural, mas está sendo intensificado pelo ser humano, mais especificamente por atividades como caça e por aquelas que resultam na destruição de habitats e em mudanças climáticas. Então essas são as características que fazem com que hoje em dia a extinção de algumas espécies sejam bem mais rápidas, tá? Então esse é o processo que faz com que isso aconteça, ok? Próxima tarefa, pessoal, está aí na página 264. Aqui, ó.
fósseis no Mato Grosso do Sul testemunham a evolução de vida na Terra. Então nós vimos aí durante a nossa aula e esse conteúdo que o estudo dos fósseis também é uma característica da evolução da vida na Terra, tá? Aí o cara fala assim, como você acha que os fósseis podem ser associados ao estudo da evolução dos seres vivos? Então ele está pedindo para vocês falarem. Como vocês acham que os fósseis podem ser associados à evolução dos seres vivos? Tá? Então estou aguardando essa resposta de vocês. É uma resposta pessoal, beleza? Quando mandarem a foto, eu vou estar olhando isso aí. Tranquilo? Próxima questãozinha, página 266, já são as atividades. A gente finaliza também a parte de atividade desse livro hoje também, tá, pessoal? Tá aqui, ó. Número 1. Marque um X nas frases que se referem às teorias científicas, como a da origem dos seres vivos. Então nós vimos aí algumas características acerca da origem dos seres vivos. Por exemplo, a gente vai marcar aqui as que se referem, tá? Por exemplo, baseia-se em fatos e evidência? Então sim, essa a gente vai marcar. A teoria da evolução da origem dos seres vivos se baseia em fatos e algumas evidências que aqueles caras tinham da Terra primitiva. Atribuem a origem dos seres vivos a fenômenos sobrenaturais? Não, não tem fantasma nessa história. Tá? São características de algumas culturas populares? Não, a gente também não viu sobre isso, que a cultura popular não. Sempre que possível são testadas experimentalmente? Com certeza, nós vimos ali uns 3, vimos o do Red, vimos do Oparin, vimos do Haldane. Então sim, sempre que possível é testado experimentalmente. Não requerem fundamentos científicos ou experimentação, pelo contrário, você tem que experimentar. A gente viu mesmo lá do Red, que o pessoal acreditava lá na teoria da geração espontânea. Então ele botou lá a carne, tampou e outro deixou aberta para comprovar isso aí. Então essa não marca. Então podem sofrer mudança de acordo com novas descobertas e estudos? Com certeza. A gente teve a primeira teoria que foi mudando até a ideia, vamos dizer assim, de Darwin e Wallace. Beleza? Número 2. Observe as fotografias a seguir e leia com atenção suas legendas. Borboleta monarca pode atingir cerca de 12,5 centímetros de envergadura. Borboleta vice-rei, até parece com a monarca, né? Pode atingir cerca de 8,5 centímetros de envergadura, ou seja, com suas asas abertas, a monarca atinge 12,5 centímetros e a vice-rei 8,5. Então vamos lá. Para a borboleta vice-rei, qual é a vantagem do fato relatado acima? Ela tem mais chance de reproduzir e deixar descendentes. Por quê? Uma vez que é menos predada em razão da semelhança com a borboleta monarca. Tá? Então, já que ela tem essa característica, ela parece com a monarca, mas não é. Então, se a monarca ela serve para ser predada por algum outro, a vice-rei não, ela tira proveito disso aí. Lembra lá do gafanhotozinho que está amarelinho e ele ficou verde? Então, mais ou menos isso aí, tá? Letra B. Marque um X na teoria evolutiva estudada neste capítulo que pode ser relacionada às informações apresentadas acima. Olha que interessante. Então você tem lá a seleção natural, onde o animal é selecionado naturalmente pelo ambiente. Lei do uso e desuso, poxa, o uso vai ter, deixa de usar, vai atrofiar. Lei da herança dos caracteres adquiridos, ou seja, aquela lei que uma característica vai passar de um ser para outro. Então, associado à menarca, que pode-se dizer que a vice-rei, ela foi selecionada naturalmente para se parecer com a vice-rei, foi selecionada naturalmente para se parecer com a monarca, e com isso servia aí de escapar dos seus predadores, beleza? Então, marcação aí da letra B, seleção natural. Na letra C, a palavra que aparece aqui, desembaralhada, é mimetismo, ok? A palavra é mimetismo, tá? O animal se camufla, camuflar é quando ele fica parecido com o ambiente. Mimetismo, como mais ou menos, é o que está acontecendo ali com a menarca. Ela parece com aquele animal, como acontece com a coral falsa e a coral verdadeira, que é o tipo de cobra, tá? Só diminuir aqui um pouquinho, ok? Página 267. No século XX, o pesquisador inglês Bernard Cattlewell estudou uma espécie de mariposa, tá?
vamos adiantar isso aí, senão a gente vai demorar muito. Aí está aqui, representação das mariposas Biston betulária, clara e escura em um ambiente pouco poluído. Representação das mariposas Biston betulária, clara e escura em um ambiente pouco poluído. Ó, confesso que eu não tinha nem reparado aqui na primeira imagem, a primeira ali, agora que eu consegui ver no ambiente poluído. A hipótese de Quetelet estava de acordo com a teoria de Lamarck, que falava que o lance lá, ou a teoria de Darwin e Wallace. Dentro da teoria de Darwin e Wallace, onde aqueles selecionados naturalmente tendem a se reproduzir melhor, vamos dizer assim, considerando isso aqui uma reprodução. Tá? Justifique sua resposta. Então aqui, na justifique sua resposta, é sua justificativa porque você acha que é Darwin e Wallace. Então é a sua opinião acerca disso aqui. Beleza? Letra C. Se o local menos poluído se tornasse mais urbanizado, com presença de mais poluentes, poluentes atmosféricos, qual das mariposas teria mais chance de sobrevivência e menor risco de ser encontrada por seus predadores? Converse com os colegas sobre isso. Ou seja, tu vai bater um papinho com seu colega aí acerca disso aí, mas como não tem como você vai bater, essa resposta pessoal tu vai mandar aqui para mim também dessa letra C, tá? Um ambiente tranquilo, a que menos aparece é a clara. No ambiente poluído, a que mais aparece é a clara, tá? De que maneira o ser humano está interferindo na sobrevivência das espécies de borboletas estudada por Quetelet? Vamos lá, resposta. O ser humano está interferindo na sobrevivência da mariposa ao emitir poluentes atmosféricos ao ambiente. O ser humano interfere na sobrevivência das mariposas ao emitir poluentes atmosféricos no ambiente. Beleza, pessoal? De boa aí? Próxima página. Página 268, número 4. Assinale as frases referentes à origem da vida na Terra e coloque V para verdadeira e F para falsa. E em seguida, corrija-as. Então vamos lá. Pela teoria da geração espontânea, os seres vivos originavam-se de matéria não viva verdadeira. Os caras acreditavam que do lodo saía um sapo. Qualquer ser vivo pode se originar. Qualquer ser vivo pode se originar de outro ser vivo? Verdadeiro, ok? Com certeza. Oparin contribuiu para que a teoria da geração espontânea fosse desacreditada? Falso. Tá? Pasteur que contribuiu para que a teoria da geração espontânea fosse desacreditada. Não foi Oparin, ou Oparin, como alguns falam. Por meio do experimento de Miller e Urey, pode-se observar a formação de novos micro-organismos? Não, pelo contrário, a gente viu lá que no experimento dele a gente não conseguiria ver. Por meio do experimento de Miller e Urey, pode-se observar a formação de moléculas complexas e fundamentais para a formação de células, com base nas moléculas simples. Foi essa a ideologia dele. Tá? Número 5. Leia a manchete a seguir. Unidades de conservação asseguram a biodiversidade e os recursos hídricos em Florianópolis. Como as unidades de conservação, as UC, podem assegurar a biodiversidade? Elas podem assegurar... Vamos lá. As unidades de conservação são áreas naturais protegidas. Assim, elas auxiliam na conservação do habitat e dos recursos naturais presentes nelas, que são essenciais para a sobrevivência dos seres vivos. Então, como elas podem? Auxiliando na conservação do habitat e dos recursos naturais presentes nelas, que são essenciais para a sobrevivência dos seres vivos no ambiente. Tá? Letra B. Marque um X na alternativa que apresenta a informação correta a respeito da manchete apresentada. Então, a questãozinha grande é a primeira resposta aí, tá? A primeira questão. A manchete está correta, tá? E a letra C, faço uma pesquisa. Então, a resposta pessoal, vou estar olhando aí quando vocês mandarem a foto, tá? Na página 270, um bate-bola aqui rapidinho. Vamos lá, Oparin e Haldane. Então vai ficar ali, membrana, coacervado e Urey. Membrana, coacervado e Urey. Teoria da geração espontânea, aí do lado. Biodiversidade, teoria de Lamarck. Vocês vão colocar aí, na ordem. Matéria inanimada, linear, uso e desuso, caracteres adquiridos. O ambiente e adquiridas. E aí do lado aí, teoria de Darwin e Wallace, na ordem ancestrais, evolução, seleção natural, ambiente, sobrevivência,
reprodução e geneticamente, ok? Isso foi o que a gente estudou nesse capítulo aí. Agora que nas próximas páginas, mais atividade, é acerca de tudo que nós vimos aí nesse quarto bimestre, tá? Então nós temos aqui nessa número 1, mais atividade. A pesca é uma atividade realizada por diferentes povos. Realizada por diferentes povos, como os indígenas que utilizam ferramentas variadas, como o arco e a flecha para acertar o peixe. Os indígenas miram a flecha em uma posição um pouco abaixo da imagem do peixe que eles observam. A explicação para essa atitude está representada na imagem ao lado. Tá? Ou seja, se eles estão vendo o peixe numa certa posição, através aí do reflexo, ou da refração, ou da absorção, eles sabem onde eles vão jogar a flecha. Então tá, letra A. Que tipo de fenômeno relacionado à luz está representado na situação acima? Marque um X na opção correta. Você tem um reflexo, você está tendo um reflexo do peixe? Não, você até tem uma imagem real, porém refratada, tá? Então a opção correta, a refração da luz. Quais são as principais propriedades da luz que se altera na situação acima? Então ali o que se altera ali na verdade é a velocidade, tá? A frequência não, velocidade e frequência também não. Ali a gente tem uma diferença de velocidade. Converse com os colegas sobre como ocorre esse fenômeno. Resposta pessoal, a letra C. Tá? Número 2. Medicamentos conhecidos como antiácidos são indicados para combater os sintomas causados pelo excesso de acidez estomacal. Aí, entrando aí ao que a gente estudou semana passada, ácido, base, sais e óxidos. Como azia, um desses medicamentos é o hidróxido de magnésio, o MgOH, conhecido como leite de magnésia. Ele é ingerido visando reduzir os efeitos do ácido clorídrico, HCl, presente no suco gástrico, sobre a parede do estômago, em uma reação que produz cloreto de magnésio e água. Beleza? Então você tem uma substância ácida, onde você vai misturar ela com uma básica, você vai ter o resultado disso aí, um sal e água. Escreva a equação química que representa a reação química citada no texto acima, e se necessário faça o seu balanceamento. Então nós temos aí, então, o primeiro que ele dá para a gente aí é o MgOH, beleza? MgOH2. Mais HCl. Então o cara dá para a gente aí o HCl, que é o ácido clorídrico. Então esse reage com esse. Coloca aquela setinha do lado. O que a gente tem? O MgCl2 e a água, que é o H2O, 2H2O. Tá? Então olha só. É só vocês seguirem a ordem aqui, MgOH, HCl, MgCl e H2O. Ou seja, nós temos os reagentes, que é o MgOH mais o 2HCl, e o produto, MgCl mais 2H2O. Okay? Como podemos classificar essa reação química? Essa reação química é de neutralização, por quê? Através da base a gente neutralizou o ácido, produzindo o quê? Sal e água. Ok? Um ácido reage com a base, formando sal e água. Escreva R para reagente e P para os produtos dessa reação química. MgOH, só olhar lá para cima, MgH está onde? No R, reagente. MgCl, está do lado de cá, depois da setinha, produto. H2O, está do lado de lá, produto. E HCl, reagente. Beleza, moçada? De boa esse aí, tranquilinho, né? Próxima página, número 3. Última página do nosso livro de conteúdo. Unesp, tá? Então nós temos aqui uma questão da Unesp. Uma vez que não temos evidências por observação direta de eventos relacionados à origem da vida, o estudo científico desses fenômenos difere do estudo de muitos outros eventos biológicos, em relação aos estudos sobre a imagem da vida apresentadas nas informações a seguir. Parará. Então, para a gente ganhar tempo aqui, pessoal, a resposta correta aqui é a letra D. Somente 2 e 3 estão corretas. Tá? Número 4. Opção A. A afirmativa feita pelo turista pode ser relacionada a que estudioso? E teoria. Marque um X no estudioso e na teoria. Então aí, essa teoria aceitada ali, as pescoçudas ali, ó, é um critério do Lamarck. E a lei da herança dos caracteres hereditários, ou seja, ele acredita que os filhos dela vão vir pescoçudo. De acordo com os conhecimentos atuais, a afirmativa do turista está correta? Não. Justifique sua resposta. Não, pois atualmente sabe-se que as características adquiridas por um indivíduo, como pescoço alongado, não são transmitidas aos descendentes. Beleza? Então não tem como. Beleza, pessoal? Então esse foi esse nosso conteúdo final aí. Espero que vocês tenham acertado bastante, tá? Fiquem com Deus.
terminamos o nosso livro.